Shalom, shalom. Se você fosse tentado pelo inimigo a ponto de usar as armas que ele tem para você, usar as palavras que ele tem para que você use, os comportamentos que ele quer que você tenha, o que você faria, né? O inimigo ele tem um grande projeto para você, que na verdade é um projeto contra você. E a nossa luta, ela existe na esfera em que a carne está militando contra o espírito está querendo entrar em níveis de batalha espiritual. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender a existência dessa guerra, como nós falamos na outra ministração, né? Muitos, eles querem lutar ou com as armas deles mesmos, de si próprios, e outros têm lutado até mesmo com as armas do inimigo. Nós estamos nesse tempo, né, da contagem das 7 semanas, a contagem do Homer, né, na festa das semanas, que ela iniciou em Pessa, né, na Páscoa Bíblica, e vai até Shavuot, que é o Pentecostes. E nós precisamos compreender os níveis de batalha espiritual. Nós falamos um pouco sobre a armadura de Deus no geral ontem, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas peças da armadura do Senhor, né? A primeira peça que nós vamos falar seria que nós temos, né, pela palavra do Senhor para desenvolver. Efésios capítulo 6, no versículo 13, fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes e cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Nós vamos falar desses 4 itens, ou dessas 4 peças da armadura de Deus, que ela é a panóplia, né? Quando nós falamos de armadura, nós temos que ter 2 coisas em mente, claras. Primeiro, o corpo do ser humano. Segundo, a armadura que reveste esse corpo, que é uma armadura de um soldado romano. Então, a panóplia, ela é usada para oficiais, para aqueles que têm autoridade, para aqueles que têm a marca do rei, para entrar realmente na batalha espiritual, né? Nós já sabemos que nós não lutamos contra a carne, né? Mas contra principados, potestades, governadores desse mundo, hostes espirituais da maldade, mas nós temos que estar com o nosso lombo cingido, né? Com a verdade, né? Esse cingir com a verdade, ele é bem interessante porque a preparação para a marcha de guerra, a preparação para qualquer marcha, ele sempre iria requerer que os lombos estivessem cingidos. Por quê? Porque isso já era um símbolo de prontidão que cada um ali deveria desenvolver. Então, nós precisamos estar, né, com esse cinturão da verdade, ou esse cinto da verdade, afivelado justamente na parte da cintura, que é a parte central ali do corpo do homem, né? E ali estão os nossos órgãos geradores, os nossos órgãos reprodutores, né? Nós sabemos que dentro de uma mentalidade apostólica, né, nós precisamos estar gerando no mundo espiritual, e isso é muito interessante nós termos isso, né? A base de toda a armadura, ela se firma justamente aqui, né? A base, que eu digo assim, de sustentação da armadura. Quando nós vemos a espada do Espírito, ela está justamente sendo sustentada, né, pelo cinto, e também coberta pela couraça, né, ou uma parte da couraça também, que poderia pegar, mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela está junto o quê? Da verdade. E essa verdade é uma verdade que nós precisamos não só conhecer, mas ter, né? Quando a verdade ela está em nós realmente, nós conseguimos fazer com que essa área, que a princípio ela é uma área física nossa, ela consiga suportar
o peso, né? A palavra fala também que nós saltamos, porque esse lugar aqui é um lugar de articulação que faz com que nós saltemos, corremos, que nós saltamos como a corça nos lugares altaneiros, né? Devido à flexibilidade que nós temos. Efésios capítulo 4 fala que todo o corpo ele deve estar o quê? Bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, né? Isso faz com que esse corpo, né, que é o corpo de Cristo, ali fazendo uma alusão a isso, ele tenha um crescimento e também uma edificação, né? Quando nós vemos isso, nós vemos que se não houvesse a verdade, esse cinturão, ele não seria um cinturão espiritual. Nós precisamos ter a verdade como uma forma de movimentação nossa em cada passo que nós demos, né? Porque existem 4 menções da verdade que eles são muito fortes na palavra do Senhor. A palavra, ela é própria, ela se autodenomina como a verdade. O Pai também, o Filho também, o Espírito Santo também. Então a verdade ela precisa envolver o quê? O nosso íntimo com a pessoa do Deus que nós servimos. Que isso seja uma tônica realmente de movimentação nossa nesse tempo. O segundo ponto que nós temos é a couraça da justiça, né? Que nos remete a nós termos um estilo de vida realmente justo, puro, diante do Senhor. E essa justiça, ela vem através do Senhor, né? Então, a couraça dessa justiça instalada, ela cobre principalmente, qual parte nossa, né? A parte torácica aqui, mas ela cobre o nosso coração. Quando nós vemos que o inimigo ele quer ter algum êxito, né, de vitória, o primeiro lugar que ele quer atacar em nós é justamente o quê? O coração. Qualquer justiça que nós tenhamos, nós precisamos ter em mente que ela foi comprada pelo sangue de Jesus, né? Nós somos justificados, purificados, declarados como justos através de um pagamento do sangue vertido de Jesus na cruz. Quando nós vemos a couraça, nós vemos 2 tipos de couraça. A primeira é uma couraça, né, rígida, que ela era inteiriça no corpo, e uma outra mais flexível. É interessante nós entendermos porque, dependendo da guerra, faz mais sentido você usar uma couraça flexível do que a inteiriça e vice-versa. Quando nós temos uma couraça flexível, nós vemos que existem níveis de guerra que nós vamos vencer pela adoração, por nós estarmos prostrados diante do Senhor. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, fala que Josafá ele tomou algumas atitudes espirituais e o povo venceu além das atitudes espirituais que tinha, através daqueles que eram os cantores indo na frente, louvando e engrandecendo ao Senhor. O que é isso? Uma frente de batalha com a couraça flexível, né? A couraça que estava ali flexível para aquele tipo de batalha, né? Outras batalhas já exigiria algo mais rígido, algo mais duro, que não exigia grande movimentação, né? Mas o objetivo do inimigo, ele é o quê? Ele é destruir a nossa vida. O inimigo veio para roubar, matar e trazer destruição. E ele quer fazer isso atingindo o quê? O teu coração, o coração do ser humano. A forma mais rápida que ele tem realmente de obter êxito é fazendo isso. Terceiro ponto, nós precisamos ter calçado o evangelho da paz, né? Para que nós realmente entramos dentro de níveis de batalhas diferenciados, né? O apóstolo Paulo ele descreve o soldado romano nessa imagem. Nós precisamos entender até mesmo a estratégia que o soldado romano ele utilizava quando ele estava em batalha, né? Você está calçado, primeiro, né? Te dá um sentido de proteção, né? Primeira coisa que nós vemos é um sentido de proteção. O segundo é o sentido dos pés eles estarem firmes, né? Para não vacilar, para não cair. Isso traz muito para o mundo espiritual também. Isso também mostra que tomada territorial, né? Tomada territorial. Avanço com o evangelho da paz é tomada territorial. Calçado com o evangelho da paz é uma tomada territorial espiritual.
Mas nós temos também áreas, ou pelo menos passagens na Bíblia, que ao pisarem, né, nas águas, aqueles que carregavam a arca, aqueles que carregam a presença do Senhor, aqueles que estão calçados com o Evangelho e que carregam a presença do Senhor, as águas elas se abrem. Quer dizer, o milagre ele está em prontidão para esse tipo de intervenção nessa parte da armadura, né? Então, precisamos permanecer firme, calçados com o Evangelho que nos proporciona uma paz, quer dizer, que nos proporciona uma mentalidade de eternidade, né? Que nos proporciona a shalom do Senhor, que é o bem-estar do Senhor, que é nós estarmos completos, que é não ter nada em falta, que é termos realmente o Senhor na nossa vida, a ponto de experimentar uma paz que o mundo não pode experimentar. O inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer trazer dúvidas se o Senhor está ou não nos ajudando, se nós estamos firmes ou não contra as maquinações que ele está colocando, né? Mas através da paz que o Senhor nos concede, nós podemos entender que nós estamos firmes nas promessas que o Senhor nos dá, né? A promessa da própria presença do Senhor no meio da luta. Nós não estamos sozinhos, nós temos o quê? A presença conosco. E por último, o escudo da fé, né? Com os quais os dardos inflamados do inimigo eles são obstruídos, eles são apagados, eles são feitos com que aquilo não nos atinja, né? E é interessante que os dardos do inimigo, ele vem tanto da esfera horizontal, quanto na esfera vertical, quer dizer, ele vem dos ares também. Nós precisamos entender o mundo espiritual nos ares, onde o inimigo tem agido, onde o inimigo tem traçado as suas estratégias, quer dizer, compreender as estratégias do inimigo para que esses dardos eles não nos atinjam. Resistir a esses dardos, né? Através do quê? Do escudo que é posicionado contra os dardos que são lançados contra nós. É preciso ter o quê? Visão espiritual, discernimento espiritual, senão nós não vamos entender de onde está vindo o ataque. O ataque do inimigo, ele pode vir pelo ar, né? Pelos ares, porque nas épocas de guerra, isso era lançado quando era feito um arrasamento de terra, quer dizer, uma destruição total de terra, destruindo, queimando tudo que se via pelo caminho. As flechas, né, os dardos, eles vinham pela parte de cima, mas eles vinham também pela parte inferior. Então nós precisamos entender que o inimigo ele trabalha com ferimentos, com destruição e com destruição absoluta, né? Nós, através do escudo da fé, é que nós vamos colocar uma barreira, né, para crer naquilo que o Senhor realmente já nos prometeu na sua palavra, né? As pessoas, muitas vezes elas estão esperando, né, parar os dardos do inimigo com a sua própria força, e elas não vão conseguir, né? O que o inimigo quer é justamente que você tente fazer algo contra ele, a fim de que seja uma ação apenas humana e não sobrenatural. Mas o Senhor quer que nós venhamos agir o quê? De forma sobrenatural. Pai, nós queremos orar nesse momento e oramos pela manifestação do Teu poder. Nós estamos num caminhar, Pai, na chegada da festa de Pentecostes, no Shavuot, naquilo, Senhor meu Deus, que Tu teve o derramar do Teu dunamis, do Teu poder, da Tua manifestação, Pai. Mas eu oro aqui nesse momento para que haja, Senhor, uma cobertura no coração de cada um dos Teus filhos, que haja, Senhor meu Deus, um exercício, Pai, por parte dos Teus filhos, na verdade do Senhor, que cada um consiga, Pai, nesse tempo, fazer defesas espirituais com o escudo, colocando a fé, Pai, sem a qual nós não podemos agradar a Ti. Sem fé é impossível que nós agrademos a Ti. E nós queremos declarar essa palavra, Senhor, de um tempo de restauração espiritual de guerreiros que estão ouvindo nesse tempo, Pai, em nome de Yeshua, que Tu fortaleça eles, dê disposição a eles, Senhor. Dê, Senhor, meu Deus, um aparato de guerra para eles nesse tempo, que é o Teu aparato de guerra, colocando eles diante de Ti, para serem restaurados por Ti, Senhor. Em um nome de Jesus, destaca os Teus anjos nesse tempo,
que eles possam estar calçados, os teus filhos calçados, com o evangelho da paz, a fim de que possa realmente estar firmes, que eles possam estar, Senhor, com seus pés calçados, protegidos, firmes, tomando território, Senhor, a fim de que o inimigo ele perca realmente aquilo que é o espaço que ele já tem conquistado. Eu oro ali pelo estado do Rio Grande do Sul também, e eu quero declarar uma palavra de vida naquele lugar, uma palavra de bênção naquele lugar. Eu quero declarar, Senhor, sobre aquele estado ali, Senhor, força para aquele povo, Senhor, um ânimo, Pai, espiritual, um ânimo na alma deles, Pai, onde todas as esperanças, Pai, elas possam ter até mesmo esmorecido ali, Senhor, que eles possam enxergar a Ti nesse tempo, que é o autor e consumador da nossa fé, e a nossa fé firmada em Ti, Senhor, nós somos inabaláveis, que cada um ali possa estar inabalável nesse tempo. Levanta mais e mais cooperadores ali naquele lugar, Senhor. Levanta pessoas, Pai, nesse tempo ali, que sejam ajudadores, patrocinadores, Pai, para haver um reerguimento daquele lugar ali. Nós colocamos tudo como honra e glória ao Teu nome, em nome de Yeshua que nós oramos. Amém.